Hoje eu vou apresentar uma coisa com base nas outras aulas que eu já apresentei antes, então não vou explicar a coisa aqui do zero, tá bom? Ah, mas sério, eu tô pegando esse vídeo pela primeira vez, cheguei no teu canal agora, então clica no link aqui embaixo da playlist para poder assistir desde o começo, para você conseguir entender. Nem continua nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai conversar aqui hoje, assim, poderia conversar sobre várias coisas, mas eu não quero me estender tanto. Eu quero falar sobre relacionamentos nesse mapa. Mas que mapa? Esse mapa aqui. Mas a gente já vê relacionamentos logo de cara? Mas é claro que não. A gente vai primeiro ver o mapa do começo, como sempre, como em qualquer mapa. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é aqui a linha do horizonte, o que define que está acima do horizonte, ou seja, visível no céu, e o que está abaixo do horizonte, ou seja, escondido abaixo. Muito bem. Aqui a gente à esquerda tem a linha do ascendente, aquilo que está nascendo. Cansei de falar, o ascendente está do lado esquerdo, ele mostra o ponto leste, o mapa é diferente de bússola, então não vem me pentelhar com esse tipo de coisa. O ascendente é o ponto leste, está no lado esquerdo no mapa, está do lado direito na bússola. Aqui é mapa, não bússola. Então a gente vai ver aquilo que está ascendendo, subindo. O ascendente é o signo de Capricórnio. A gente vai atrás do regente do signo de Capricórnio. Não está lembrado? A gente consegue correr atrás dessa informação aqui, na nossa tabelinha de dignidades do Doroteus de Sidon. Quem não viu como funciona essa tabela, volte nos outros vídeos das outras aulas. Hoje eu quero ir mais direto ao ponto aqui, tá bom? O ascendente está em Capricórnio, o regente é o planeta Saturno. Vamos ver em que signo que está o Saturno. Volta para o mapa. Saturno está aqui em Peixes, mais especificamente falando no grau 15, no minuto 13. 15 graus e 13 minutos de grau do signo de Peixes. Ele está forte? Ele está fraco? Que dignidades essenciais ele tem? Volta para a tabela. Ele está em Peixes. Regente é Júpiter. É o domicílio de Júpiter. Exaltação de Vênus, triplicidade diurna de Vênus, noturna de Marte, participante de Lua. 15 graus, ele está por aqui. Não, ainda aqui. De 12 a 16, tá difícil dizer que estava pequeno para mim. Então ele está nos termos de Júpiter. E não está na própria face mais, ele já está na face de Júpiter, no exílio e na queda de Mercúrio. Saturno está nessa condição peregrino, ou seja, ele não tem nenhuma dignidade, ele não tem nenhuma debilidade, ele é um figurante. Poxa, como assim? O regente do mapa está nessa condição? Está nessa condição. Isso indica uma possibilidade dessa pessoa ter uma relação mediana com os próprios pensamentos, com a própria consciência e com a própria saúde física. Nossa, que sentença horrível, que destino horrível. Nada de destino. Astrologia não é destino. Que condição desfavorável até dá para pensar em parte. Só que assim, se ele está peregrino, é uma folha de papel em branco. Mais ainda, todo mapa já tende a ser uma folha de papel em branco. Nesse caso, é fácil a pessoa deixar a vida ser uma constante folha de papel em branco. Aí sim, se isso realmente acontecer, vai ser muito chato, muito triste. Mas cabe à pessoa tomar a decisão. O mapa não toma a decisão pela pessoa, nem o astrólogo. Muito bem, a gente entendeu essa condição do regente. E o corregente? Que a gente já sabe aqui que é a Lua. A Lua está aqui perto, em Áries, perto de Saturno, logo depois de Peixes, está aqui no signo de Áries. Qual a condição dessa Lua? Vamos ver na tabela. Lua em Áries, domicílio de Marte, exaltação de Sol, triplicidade diurna de Sol, noturna de Júpiter, participante de Saturno. Que grau que a Lua está, que eu esqueci de ver. Vamos lá. A Lua está em 4 graus e 7 minutos de Áries. Então está logo aqui no começo. De 0 a 6 são os termos de Júpiter, então não está nos termos. De 0 a 10 são a face de Marte. Não está no exílio nem na queda. A Lua também está peregrina. Bom, o que isso quer dizer? Muita coisa. Isso também reforça uma relação, uma percepção emocional da mesma maneira. A pessoa com mais dificuldade, em princípio, de perceber as próprias emoções. Por que eu digo em princípio? Vamos ver as recepções agora. Nossa, tem mais coisa para ver na tabela? Óbvio que tem. Sempre tem que consultar essa tabela. Ou vai ler errado, porque vai ler incompleto um mapa. Se o Saturno está ali em Peixes, a gente sabe que ele está dando triplicidade, participante para a Lua. O Saturno dá atenção para a Lua. Mas quem é esse Saturno? Ele comanda a consciência
e o corpo físico dessa pessoa que tem conexão, sim, dá atenção, sim, para o emocional. E o emocional, estando ali em Áries, também triplicidade participante. Traduzindo, temos aqui o que a gente chama de recepção mútua. Um dá triplicidade para o outro. Só que a Lua, que está em Áries, também dá queda para o Saturno. Não está simples aqui, embora exista um reforço. Deixa eu explicar de um outro jeito, que essa é a primeira vez que eu estou abordando com mais atenção esse assunto aqui, que esse é o ponto principal que a gente vai desenvolver nessa aula. Ainda de leve, no curso tem muito mais coisa, muito mais bem aprofundado. Aqui é só para dar uma ideia do que existe no curso e do tipo de coisa que eu vou abordar. Muito bem. Essa Lua, ela gosta do Saturno, o Saturno gosta da Lua, mas a Lua também desgosta do Saturno. Como assim que ela pode gostar e não gostar ao mesmo tempo? De novo, são qualidades conflitantes que acontecem ao mesmo tempo. Você, por exemplo, pode adorar comer um tipo de doce que te deixa com dor de barriga. A dor de barriga não faz o doce ser ruim e o doce ser gostoso não elimina a dor de barriga. São duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo. A vida é cheia desse tipo de coisas e você vai ver muito desse tipo de informação e conflitos internos a partir da tabela de dignidades. De um jeito que não tem outra forma de você entender se não for olhando para aquela tabela. De novo, sem a tabela você vai ler o mapa errado e vai perder o principal da base das informações. Todo o resto vai apoiado nessa base. Se você tira a base, o que acontece? Todo o resto vai cair. O que acontece aqui então? Um físico e um mental que tenta dar ouvidos para um emocional. Não que ele tenha muita iniciativa, não que ele tenha muito destaque, não que tenha muita capacidade. O emocional é a mesma coisa. Mas assim, ambos se ouvem. Esse mapa, mesmo com os dois regentes peregrinos, não indicam que essa pessoa seja uma tapada. Aliás, nenhum mapa vai dizer se a pessoa é burra, se ela é inteligente, se ela é tapada, se ela é desligada. Apenas vai mostrar o quanto de autopercepção vai ter nesse mapa, ou seja, o quão fácil ou difícil é para a pessoa conseguir acessar. De maneira direta, ela não consegue acessar os sentimentos. De maneira direta, ela também não consegue ter uma percepção da própria capacidade mental e da própria capacidade física. Mas é um tipo de pessoa que, parando para refletir, vai conseguir se enxergar melhor. Ou seja, tem um caminho um pouco mais longo, mas tem. Ah, Célio, mas isso é uma sentença? Não, isso é uma condição. Uma condição, por exemplo, de um carro antigo é não conseguir andar a mais de 100 km por hora. Isso é uma sentença? Não, é uma condição. Você pode pegar o carro, tunar, colocar outro tipo de motor, outro tipo de coisa e fazer esse carro chegar mais rápido? Sim, ou seja, você vai ter que fazer uma interferência para alterar essa condição original. De novo, não é um destino, é uma condição. É bem diferente. A partir daí, o que a gente faz com essa informação? A gente já entende que a pessoa precisa ter consciência para usar o racional para investigar o que ela está sentindo. E a pessoa precisa usar da própria sensibilidade para conseguir entender o que está acontecendo com o corpo dela e com a linha de raciocínio dela. Onde tem problema aqui, aí sim é uma dificuldade. Essa Lua, ela dá queda para o Saturno, ou seja, ela dá um pessimismo, ela dá uma frustração, ela dá uma tristeza. Traduzindo, um pessimismo, uma frustração, uma tristeza que vem do emocional em relação ao racional e o físico, isso pode trazer um risco dessa pessoa desenvolver mais fácil baixa autoestima. Ou seja, ter uma impressão negativa a próprio respeito, ter um julgamento que tende a ser mais negativo de si mesma. Às vezes algo que ela fez e que não foi bom, apenas não foi bom. Não quer dizer que tenha sido horrível, mas a tendência dessa pessoa é achar que foi pior do que o que realmente foi. É assim que você chega nesse tipo de conclusão, depois de ver todos os cruzamentos das informações entre cada um dos pontos do mapa, para então poder ver como é que você vai chegar na informação, para chegar na conclusão final. Mas afinal, o que isso tem a ver com relacionamento? Falei que ia falar de relacionamento. Antes de chegar no relacionamento, a gente tem que ver como é que a pessoa se relaciona com ela mesma. Como que ela tem ou não tem consciência de si mesma? Que imagem que ela tem de si mesma? Positiva, negativa? Tende para o negativo, como é nesse caso? Tende para o positivo, como são outros casos? É neutra e indiferente? Tudo isso importa. Visto esse passo, agora vamos para a segunda camada. Segunda camada, a gente vai entender setor de relacionamento, que é a casa oposta ao ascendente, é o descendente ou casa 7. A gente vai olhar para esse Marte aqui e, em princípio, ele já está entrando na casa 7.
Porque acontece, ele tá ali, em tese, com a mão já na maçaneta da porta, né? Já tá para pegar ali para abrir. Tá muito perto. Via de regra, a gente vai fazer assim. Nesse caso, eu vou mostrar uma técnica um pouco mais avançada que vai ser muito útil para as pessoas que têm mapas como esse que foi calculado aqui para a Noruega, onde você tem casas gigantes e outras casas bem pequenas. Se você está lendo mapa de pessoas que nasceram no Brasil, dificilmente você vai precisar disso. Mas eu estou aqui para explicar a base dessa técnica porque esse é um caso em que isso vai ser útil. Essa casa tem um tamanho total de 12 graus. Da onde vem aquela coisa que eu falo dos 5 graus antes de entrar na próxima casa, já tá na próxima e tal? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque a regra é 1/6 antes da próxima casa, já tá na próxima casa. 1/6 de 12 graus, ou seja, 12 dividido por 6 vai dar 2 graus. E o Marte aqui tá 3 graus antes da próxima casa, então ele ainda está na casa 6, ele não tá na casa 7. Se as casas tivessem tamanhos regulares, 5 graus antes ele já estaria na próxima. Nesse caso, como é um mapa calculado aqui para a Noruega, que gera essas distorções de tamanho de casa, qualquer mapa astrológico, a partir de lugares que são distantes do Equador, mais perto do polo, né, você vai ter esse tipo de distorção. Não é o tempo todo, mas volta e meia você vai ter esse tipo de situação, tá? Que agora que eu estou gravando esse mapa aqui no interior da Noruega, são quase 6 horas da tarde. Era pro sol estar ali perto, já na casa 7. Ele tá na casa 7, mas ele ainda tá longe da cúspide da casa 7. Enfim, o sol aqui anda de lado, né? Ele não vai ter um sol a pino aqui perto do polo. Isso você vai ter principalmente em locais aí entre os trópicos. No Brasil, no geral, mesmo pro extremo sul, ainda vai ter alguma chance de casas com tamanhos um pouco diferentes, mas pouca coisa. Nunca do jeito que é aqui. Então já entendemos que esse Marte não participa ali na casa 7, tá? A gente vai atrás do regente dessa casa 7, que é a Lua. Poxa, mas a Lua não é o corregente da pessoa? Também. Mas como é que pode reger as duas coisas? Você não vai ver as duas informações simultaneamente. Você vai pegar passo a passo. Essa Lua, enquanto regente do outro, o tipo de outros com quem essa pessoa se relaciona, e principalmente o tipo de dinâmica que ela provoca ou espera que os outros tenham para ela. Isso de uma forma geral. É uma lei? Não, mas é a forma como essa pessoa, a dona desse mapa, enxerga, interage e espera a interação do outro. Então é muito comum que essa pessoa nem enxergue, nem repare em pessoas que não tenham essa dinâmica que é a dinâmica da expectativa desse mapa. Ou seja, uma pessoa que gosta de gente festeira, por exemplo, ela não vai reparar que existe gente quieta. Ou pode até saber que existe, mas nunca vai dar a mesma atenção. E o que acontece aqui? A gente já viu que existe uma troca de recepção por triplicidade. Saturno dá triplicidade participante para a Lua e a Lua dá triplicidade participante volta para Saturno. Isso é muito bom. Sim, isso é muito bom. Mas lembra, a Lua frustra Saturno. A Lua tem uma expectativa negativa acerca de Saturno. Pronto, agora a gente já tem uma informação interessante para entender como funciona a dinâmica de relacionamento aqui. Essa pessoa tende a buscar um outro que a compreenda, que a aceite, mas que a menospreze, que a entristeça, que a frustre. Então essa pessoa é uma masoquista? Não, não é uma pessoa masoquista. É, infelizmente, uma dinâmica inconsciente de busca por um outro que não dê tanto valor para ela. Tem como trabalhar em terapia? Óbvio que tem. Então dá para anular um mapa na terapia? Não, não dá para anular um mapa na terapia. Essa tendência ela tá lá. A questão é, do mesmo jeito que uma pessoa, por exemplo, com uma tendência ao diabetes, mas ela controla a dieta e não desenvolve isso, ela continua convivendo com a tendência, mas ela não desenvolveu o quadro. É a mesma coisa. Você também pode ser uma pessoa com a tendência a ser completamente estabanada, mas você aprendeu a fazer tanto controle da sua expressão corporal, ao mesmo tempo que também moldou a sua casa, organizou tanto espaço de maneira que a sua estabanação não cause nenhuma destruição, que a sua natureza passou a achar um jeito de conviver com o mundo. A ideia da astrologia, eu sempre falo, a astrologia não vai te dar solução pronta, ela vai trazer material para você, só você, conseguir pensar a solução. E aí, uma vez que você pensou todo esse conjunto de informações, você vai chegar na solução usando ou terapia, ou exercícios, ou meditação, seja lá o que for. A, astrologia ela te dá o caminho. Caminho é diferente de solução.
E aqui a gente já entende uma dinâmica complicada para relacionamentos, mas isso não é uma sentença. A gente não sabe se a pessoa escolheu de repente não se relacionar porque ela realmente não sente muita falta e pensa consigo mesmo que acha que não vale a pena fazer esse investimento de esforço, é uma possibilidade. Ou é uma pessoa que vai a todo custo buscar terapia para superar essa dificuldade porque tomou consciência disso e não quer ficar refém disso. Ou é uma pessoa que vai buscar um monte de relacionamento repetitivo com esse padrão que ela se sente menosprezada e culpa o mundo e fica só reclamando, usando isso como motivo para continuar se queixando, dizendo que a vida é injusta. Todas essas possibilidades, elas podem acontecer. A gente não vai definir o destino. Aqui a gente está levantando o que existe no caminho. Se existe um buraco no caminho, a pessoa pode não pegar o caminho, a pessoa pode desviar do buraco ou cair do buraco e reclamar que foi o destino. São 3 consequências em cima de uma mesma informação. A gente só dá a informação. E tem mais uma informação complementar aqui importante para se ver sobre relacionamento. Um significador natural de relacionamento que eu utilizo como complemento é a posição da Vênus no mapa. A Vênus está aqui em Libra. Vamos ver como é que está a Vênus em Libra. A Vênus está em Libra no grau 24 e 34. Opa, tá domiciliada, tá bem, tá forte. Na exaltação do Saturno, opa, então ela pedestaliza esse Saturno, triplicidade para Saturno bom, triplicidade diurna de Saturno, noturna de Mercúrio, participante de Júpiter, estando em 24 graus, 34 minutos, ela vai estar nos próprios termos e na face de Júpiter, no exílio de Marte, na queda do Sol. Agora a gente conseguiu uma informação interessantíssima, porque a Vênus, que é um significador genérico de relacionamentos, ela está ali exaltando, pedestalizando Saturno. Poxa, mas a Lua está ali machucando Saturno. Tem mais informação para a gente juntar. Agora vamos ver o que o Saturno dá para Vênus. Nossa, sério, mas é muito trabalhoso ver isso. Não, não é trabalhoso. É preguiçoso não ver isso. Saturno está ali em Peixes. Domicílio de Júpiter, opa, Saturno dá exaltação de volta para Vênus. Então a gente tem aqui uma mútua recepção, ou recepção mútua, pode falar das duas formas. Um exalta o outro, um pedestaliza o outro. Saturno também dá triplicidade diurna para Vênus, noturna para Marte, a gente já viu aquele participante para a Lua. Muito bem, e a Lua dá o que para Vênus? Agora a gente vai ver uma coisa complicada aqui. A Lua está no domicílio de Marte, exaltação de Sol, triplicidade de Sol, Júpiter e Saturno. A Lua está ali no comecinho, então são os termos de Júpiter, face de Marte, exílio para Vênus, além da queda para Saturno. Tá, o que a gente tem aqui? Mais uma vez a gente tem reforço de conflitos. Ah, mas a exaltação não é uma coisa boa? Cuidado, exaltação é pedestalização, é dar mais valor do que o que realmente tem. Do mesmo jeito que a queda, ela menospreza mais do que realmente a coisa é. Tipo, não foi bom, então não quer dizer que tenha sido horrível, apenas não foi bom como gostaria. Gera uma decepção, no caso da queda, a Lua para o Saturno, a Vênus e o Saturno entre si são o contrário, superestimam. O que a gente tem então nesse cabo de guerra? Por um lado, a possibilidade de mútua superestima um do outro, ou seja, buscar pela paixonite e não por uma relação estável, e logo em seguida, quando descobre o outro, se frustra demais e aí se sente arrependido disso. Percebeu o efeito gangorra aqui? Traduzindo melhor, uma pessoa que se não tomar cuidado, ela vai achar que só é válida uma relação se houver aquela paixão cega que depois vira frustração. Mas como é que eu cheguei nesse monte de informação? Juntando esse monte de peças a partir da tabela de dignidades. Mas sério, você não falou de quadratura, de sextil? Antes de falar de quadratura, de sextil, de conjunção, de oposição, de trígono, que são os aspectos, antes de falar disso, a gente vai falar das recepções. E tem mais um outro detalhe que eu até comi bola aqui, que é o fato do regente do ascendente Saturno estar retrógrado. Isso deixa a pessoa talvez ou titubeante, ou desistindo no meio do caminho, ou tendo uma impressão errada, ou causando uma impressão errada. O planeta retrógrado, ele sempre vai andar de forma torta, numa direção torta, ter uma representação errada daquilo que ele representa. Se ele representa o próprio ascendente, a própria pessoa, então a pessoa vai causar uma impressão errada, vai ter uma impressão errada, vai tender a fazer um julgamento errado. Então tudo isso
a gente percebe como um monte de casca de banana no meio do caminho que a pessoa vai, infelizmente, escorregar e cair, ou existe um risco, no mínimo, muito grande disso. Agora, tem solução? Tem solução. Dá trabalho? Dá trabalho. Prefere ter trabalho ou ficar sem solução? Isso não é a astrologia que vai definir. Quem vai definir é a pessoa. Aqui a gente já começa a ter uma primeira impressão de como a pessoa vai lidar com os relacionamentos. Essa aula tá bem simples, mas ela tá bem didática. Eu ia deixar isso disponível no YouTube só por uma semana, mas não. Eu vou deixar isso daqui em aberto, porque tem muita gente que tem uma impressão errada sobre as informações de relacionamento no mapa, e isso daqui já vai ser aquele balde de água fria prévio, pra pessoa depois não ficar com raiva de mim, que, mas eu paguei e não sabia que eu ia ouvir uma coisa dessa. Tá de graça, pra já saber que é esse tipo de informação, que é esse tipo de dinâmica, pra não vir me pentelhar a vida depois com expectativa, que é a irmã gêmea da frustração. E nesse mapa aqui é um exemplo fortíssimo, que você tem muita expectativa e indicador de frustração juntos. Isso aqui é o risco de uma bomba relógio afetiva imensa. É fácil, com um mapa desse, que a pessoa fique se queixando que a vida é injusta no campo afetivo. Não, não é injusta. Tem partes comprometíveis. Mas hoje, se a pessoa tem acesso ao YouTube, ela consegue ter acesso a informações para poder lapidar, consertar e apertar os parafusos que precisam ser apertados. Não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que é possível. Se você consegue assistir esse vídeo, você consegue entender como começar a juntar essas peças. Sério, para mim é muito difícil aprender de graça, então. Por isso que tem também o meu curso cheio de exemplos, tá cheio de exercícios, tá entupido de análises de casos, tem muitas horas de acervo de mentoria de astrologia horária, muitas horas de acervo de mentoria de mapa natal. Estou terminando de gravar mais outro curso que vai entrar lá como um excelente complemento. Assim que estiver pronto, eu vou explicar melhor do que se trata. Toda semana vai entrar conteúdo novo de acervo de mentoria, e o link para acessar esse curso você vai encontrar aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo quanto também no primeiro comentário fixado. Espero ter explicado de um jeito simples e fácil de entender. Clica no joinha, se inscreve no canal. Clica no link no primeiro comentário fixado aqui embaixo, que eu já acabei de falar, que é para entrar no meu curso Astro Mentor, que é uma plataforma com vários vídeos, várias aulas, vários acervos de mentoria, onde você aprende a pensar a astrologia de uma maneira muito mais profunda, que eu já tenho certeza que é bem diferente da maioria das coisas que você vê por aí. Te vejo no próximo vídeo.